Saravá, meus irmãos ubandistas! Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Ricardo Polato, dirigente da tenda umbandista Caboclo Urucutum e Pai Zacarias, localizada no Rio de Janeiro, capital. Hoje vamos falar sobre Exu. Vamos conhecer um pouco sobre o orixá Exu, espíritos exunizados, Exus de trabalho, como fazer um padê e algumas coisas a mais aí. O orixá Exu é o trono da vitalidade, do vigor. O pai Rubens Saraceni, ele definiu o orixá Exu como mistério do vazio absoluto. Vamos entender um pouco o que seria esse mistério do vazio absoluto. Deus, ele em sua perfeição, antes de iniciar a criação do mundo, ele precisava criar o espaço absoluto, que seria o orixá Oxalá. Mas como colocar o espaço no nada? Então Deus, com toda a sua sabedoria, ele criou o estado anterior ao espaço, que seria o vazio, Exu. No vazio, o espaço absoluto ele poderia se estabelecer, se expandir ao infinito, mas se o vazio é infinito, o espaço também é. O espaço vai se ampliando dentro do vazio e o vazio vai se ampliando cada vez mais. Se o orixá Exu é o estado do vazio na criação de Deus, então podemos considerá-lo como o maior de todos os orixás. Então, se ele é o vazio, ele não está em nós, mas nós estamos em Exu. Exu é o primeiro orixá, o mais velho de todos, o primeiro a ser cultuado. Por se ser e trazer em si o vazio absoluto, ele tem que ser invocado e oferendado em primeiro lugar. É firmado lá de fora do terreiro para que o culto possa ser realizado. Se não for feito isso, se não fizermos isso, a presença de Exu dentro do terreiro, ele vai conflitar com a ação de todos os outros orixás, já que sabemos que o orixá Exu é o vazio absoluto. Por isso, as tronqueiras ou as casas de Exu são construídas do lado de fora dos templos. Então, as casinhas de Exu são um vazio relativo. E todas as descargas realizadas pelos outros orixás e pelos guias espirituais são jogadas para dentro dessas casinhas para que possam ser tratadas. O orixá Exu é tripolar. Ele é neutro, mas possui o seu lado negativo e o lado positivo. Exu é conhecido como o trono da vitalidade. Desvitaliza, esgotando uma pessoa de todos os seus negativismos e vitaliza essa pessoa, reconduzindo novamente no seu caminho evolutivo. A saudação Laru Exu quer dizer, olhe por mim, Exu. Exu Mojubá, vós sois grande, Exu. O Exu, ele ironiza a vida, ele ri da desgraça, ele dança sob o fogo, ele domina aquela ilusão, principalmente a que nos envolve pelo ego, pelo materialismo e pela vaidade. Ele domina todos os sentidos do apego, ele conhece as nossas vaidades, os nossos vícios. Talvez por isso ele seja considerado o mais humano de todos os orixás e passa a ser temido por isso também, porque ele se mostra igual a nós, né? Isso nos assusta, simplesmente porque ele quer nos mostrar a dualidade humana, que ora nos leva para a luz e ora nos puxa para as trevas. A dualidade do orixá Exu é como um espelho refletindo a dualidade humana, sempre bom para quem é bom e sempre mal para quem é mal. A dimensão onde vive o Exu, ela reflete tudo que acontece nas outras dimensões, por ser uma dimensão especular. Logo, tudo que acontece nas outras dimensões torna-se conhecido de Exu.
Por isso que ele sabe de tudo, ele conhece sobre a vida dos médios, sobre os orixás que os médios possuem, e por aí vai. Espíritos exunizados. É um termo usado para designar a transformação do espírito humano em Exu. Quando o espírito ele sofre uma queda severa dentro da evolução, ele regride e é recolhido pela dimensão mais densa que tem a regência de Exu. Os espíritos enviados a essas dimensões eles são acompanhados de perto pelos Exus. Sabemos que o espírito em sua queda ele pode receber o chamado para integrar uma das inúmeras linhas de trabalho de esquerda, caso seja do desejo do espírito ou do Exu chefe da falange. Quando o espírito ele atinge uma decadência grande e são encaminhados para a dimensão da esquerda embaixo, depois de um tempo eles despertam nessa faixa vibratória e o espírito ele entra num sentimento de incompreensão, de injustiça. Então, quando o espírito ele chega ao estado de loucura e não há mais jeito de reconduzi-lo às esferas evolutivas, por causa da sua bestialidade, esses espíritos eles são recolhidos ao mistério de Exu, são esgotados em todo o seu íntimo, esvaziados por completo e caindo num sono profundo e neutralizando em suas forças. Então, podemos dizer que esse é o início do processo da exunização. O Exu chefe do domínio, onde esses espíritos se encontram, ele passa a imantá-los, né, com o seu poder. Logo após, o espírito ele desperta modificado por dentro e por fora, encontrando outros na mesma condição, outros espíritos. Aí ele vai se afinizando a um grupo de trabalho que chamamos de falange. Adquirem assim os nomes simbólicos de sua falange, como por exemplo os caveira. Só assim esse espírito que declinou, ele poderá trabalhar dentro da lei da Umbanda e voltar ao caminho evolutivo espiritual. Eles começam a tomar conta da esquerda do médio, passando a protegê-lo e a orientá-lo. Exu de trabalhos espirituais. Exu de trabalho é aquele que incorpora sempre que abrem as gírias de esquerda para atendimentos das pessoas. Os Exus de trabalho normalmente têm correlação com o orixá Juntor, que são os orixás equilibradores dos orixás de frente. Só pessoas que são médios que têm essa classe de Exu. E também são conhecidos como Exu de lei, pois servem a lei de Umbanda, que são regidos por princípios religiosos muito rigorosos. Não existe entidade de trabalho espiritual que responda pelo nome de Exu na Umbanda que não tenha vivido no plano material, assim como não existem os caboclos, pretos velhos, baianos, boiadeiros que nunca tenham encarnado. Todos os Exus de Umbanda têm a vibração do orixá Exu, mas respondem sempre a um orixá que rege a sua falange. Um exemplo. Exu Tranca-Ruas. Ele tem a vibração do Exu Orixá, mas ele responde ao Orixá Ogum. Exu como entidade de Umbanda. Exu na Umbanda, como e onde atua? Ele atua como policial de zonas trevosas e umbralinas, por exemplo. Ele guarda porta de terreiro, passagens vibratórias. Ele é sempre supervisionado, subordinado a um espírito falangeiro sobre a irradiação de orixá. Ele trabalha com limpezas, descargas, desmanches de magia, resgates. O Exu ele é promotor da disciplina, da organização e da ordem, mas primeiro, acima de tudo, na vida do médium. Ele nos faz ver os nossos erros para que possamos nos arrepender e reparar o erro. O Exu ele nos abre e nos mostra caminhos, mas Exu ele não caminha por ninguém. O Exu ele não poupa os seus pupilos da cruz de cada dia, doa quem doer. Exu não está disponível e nem está a serviço do médium e da assistência, está a serviço de Deus. Eu trabalho com Exu e não Exu trabalha comigo. Alguns conceitos inadequados que vemos por aí.
Exu faz trabalho para prejudicar, faz amarrações, Exu faz o mal. Quem faz isso é o homem. Exu na sessão, ele causa discórdia e brigas. Exu, ele fala que o marido está traindo a mulher. Isso não fala, isso pode gerar um conflito muito grande. Infelizmente, vemos também muitos médiuns usando Exu de uma forma sensual, vulgar. Isso é uma forma do espelho da alma de Exu. Ele nos mostra o que você é por dentro. Médiuns mal orientados e mal doutrinados, eles dão vazão aos recalques ou sentimentos íntimos negativos. Nesse caso, se o Exu torna-se grosseiro, chulo, desrespeitoso, revelando o íntimo do médium, isso é culpa do médium. Já o médium que é bem doutrinado e é preparado, o Exu ele continua sendo Exu, mas ele se apresenta de uma forma agradável e respeitosa. O poder realizador de Exu, ele contribui conduzindo e harmonizando a minha relação com Deus, comigo mesmo e com o próximo. Ele nos muda de dentro para fora. Queremos tanto uma coisa e às vezes não estamos preparados para isso. E Exu muda essa direção até que possamos estar prontos. As 7 radiações divinas possuem 14 polos eletromagnéticos, ocupados por 7 pares de orixás, sendo que 7 são de natureza e personalidade masculina e 7 são femininas. Temos as 7 irradiações e seus regentes divinos, que são eles: irradiação da fé, orixá Oxalá e orixá Logunã, são cristalinos. Irradiação do amor, orixá Oxum e orixá Oxumaré, mineral. Irradiação do conhecimento, orixá Oxóssi e orixá Obá, vegetal. Irradiação da justiça, orixá Xangô e orixá Egunitá, ígno. Irradiação da lei, orixá Ogum e orixá Iansã, eólico. Irradiação da evolução, orixá Obaluaê e orixá Nanã, telúrico. Irradiação da geração, orixá Iemanjá e orixá Omolu, aquático. Assim temos Exus que atuam na irradiação de um ou de outro orixá. Até temos os que evoluem tanto que chegam a trabalhar nas 7 irradiações divinas. Mas esses são um caso à parte. O 7 é um número mágico por excelência e por tradição magística e religiosa. Mas quando estudamos o seu significado, descobrimos que nos nomes simbólicos, quando uma entidade de Umbanda o traz em seu nome, é porque ele atua nas 7 linhas ou nas 7 radiações divinas. E muitos Exus também atuam nas 7 linhas, pois desenvolveram a capacidade mental de vitalizarem ou desvitalizarem os 7 tipos de elementos, magnetismos, sentidos, mistérios, etc. Logo, nada mais lógico que a existência de um Exu das encruzilhadas, ou das 7 encruzilhadas, ou ainda Rei das 7 encruzilhadas. Um Exu das encruzilhadas, ele é um iniciante, ele guarda só um cruzamento, uma passagem de uma irradiação. Um Exu das 7 encruzilhadas, ele é um ser já bem desenvolvido mentalmente, pois guarda as 7 passagens ou os 7 cruzamentos de uma irradiação. E temos ainda o Exu Rei das 7 encruzilhadas. É um Exu guardião à esquerda do próprio mistério das 7 encruzilhadas. E ele trabalha com as 7 irradiações. Considerado como mensageiro dos orixás, o Exu ele vitaliza ou desvitaliza qualquer um dos 7 sentidos, sendo muito evocado e muito atuante pela abrangência do seu mistério. Então o tridente, ele é uma ferramenta de Exu na Umbanda. Ele nunca teve uma conotação negativa
Pelo contrário, o tridente ele sempre foi algo divino nas culturas pagãs anteriores ao cristianismo. Então podemos citar o uso do tridente por Zeus, Netuno, Tritão, Poseidon, Shiva, entre outros aí. Então esses tridentes eles mostram o valor divino concedidos a eles. Então o tridente é o alto, meio e embaixo, o céu, o mar e a terra, a luz, a sombra e as trevas. O ogó é um nome dado a um instrumento de Exu. O ogó simboliza o poder da criação, é capaz de perpetuar a vida. Em primeiro lugar, todos devem ter ciência que a cabaça ela é um fruto. E as suas sementes elas, ficavam protegidas ali. Então esse é o primeiro mistério desse fruto, a proteção. E é um elemento que protege as suas sementes e resiste a grandes jornadas. Segundo mistério é a expansão, o crescimento. Pois a partir do primeiro pé se espalhou o restante pelo mundo. Então, segundo o culto iorubá, quando Exu aponta a ponta da cabaça para algo, ele está transmitindo o seu axé. As cabaças são usadas para muitos feitiços, as suas propriedades são perfeitas para uma infinidade de práticas. É um dos materiais indispensáveis para os assentamentos de Exu. Então, em certos casos, as cabaças se tornam até o próprio vaso que o Exu é assentado. O punhal, ele simboliza o corte, ou seja, a retirada e a finalização das energias negativas. Podem ser usados em rituais de demanda e de fixação de energias eletromagnéticas. Pode-se ver, geralmente, os punhais em assentamentos, pontos riscados, fixando, cortando, vencendo uma batalha. Serve também para traçar pontos de fixação na Terra. Também são ótimas ferramentas de captação de energia, tipo um para-raio de energias. A cartola tem uma função de conectar o Exu ao seu médium e protege a coroa do médium. A cartola ela amplia as faculdades mentais e magísticas do médium incorporado. A demonização começa na África, com a chegada dos europeus. O Exu, já na África, ele já sofre um grande secretismo. Como é o orixá mensageiro do panteão, ele foi secretizado com outra entidade, Elegbara, que é o mensageiro do panteão dos povos Fon, que depois deu origem ao Jeje brasileiro. Elegbara é um deus com funções de reprodução. Logo, seu culto ele tem imagem de falos eretos. Todas as religiões panteístas têm divindades importantes ligadas à reprodução humana e à fertilidade do solo, à fartura dos alimentos. Então essas funções de Elegbara foram passadas para Exu. Quando chegaram os primeiros colonizadores europeus no território africano, eles se depararam com o culto dos orixás e dos vodus, que são divindades fons. Então, esses missionários cristãos, quando viram os altares com formas de falos eretos, atribuíram isso a algo demoníaco. Então, o catolicismo, sabemos que é uma religião que aboliu a sexualidade do horizonte humano e de profunda repressão. O sincretismo, ele foi juntando características entre os santos católicos e os deuses afros. Iemanjá, a grande mãe por excelência, foi associado a Nossa Senhora. O Oxalá, a Jesus Cristo, e sucessivamente. Faltava o diabo entre os orixás. Se deu o processo de sincretismo dos orixás com os santos católicos. Portanto, o diabo cristão foi associado ao Exu, sendo que, na cosmovisão africana, seja Iorubá ou Banto, não existe um senhor do mal, ou equivalente ao demônio da concepção cristã. Então, os povos africanos, eles não concebem essa visão de um senhor do bem e um senhor do mal, como no cristianismo. Então, houve então a necessidade de atribuir Exu aos estereótipos de o senhor do mal, das trevas, que faz a oposição e exerce o papel de adversário do Deus Supremo cristão.
padê é uma oferenda para Exu. Significa uma cerimônia em honra a Exu. Temos padê com mel, cachaça, com dendê. Falar um pouco da água. A água está dentro da cachaça. A água é um agente de manutenção e geração da vida. A manutenção daquilo que você deseja e tem como objetivo. A cachaça em si, ela é um agente purificador. Ele limpa e traz a vitalidade de Exu. Ela purifica e traz mais poder para que você possa usar na sua vida. O mel. O mel ele é um agente de paz, de harmonia, de união. O dendê. Já o dendê ele é um agente quente, ele tem um poder de axé. É o sangue vermelho vegetal. Ele faz o axé movimentar. A farinha de mandioca. A mandioca ela é feita, plantada na terra, ela nasce para dentro da terra, debaixo da terra. Então temos uma energia telúrica. Já a farinha de milho, né, o milho ele é resistente, é fincado na terra, mas ele cresce para o alto. Então é prosperidade. Vamos falar de pontos de força. Temos a encruzilhada, que é um ponto de força geral, né? Usa-se normalmente a encruzilhada em cruz para os Exus, em formato em T para as pombagiras e em Y para os Exus mirins. Então, podemos entregar em uma encruzilhada na mata, por exemplo. O ideal é sempre saber o ponto de força do seu Exu. Se ele é da praia, da mata, do cemitério, encruzilhada da rua e etc. Então eu vou dar uma ideia de como fazer um padê. Sal de Exu, né? Sempre Laro Exu, Exu é Mojubá. Aí você pode falar, salvo Exu Caveira, o nome do meu Exu, o nome que você souber. Sempre Laro Exu, Exu é Mojubá, salve Exu tal. Lava-se o alguidar com uma cachaça, untando ele todo. Depois, você pode usar um tecido no chão simplesmente para delimitar um campo mágico de atuação da oferenda. Você pode usar as cores, né, que o seu Exu trabalha dentro dos tecidos, ou somente uma folha de mamona, ou somente no chão, sem nada, né? Siga a intuição sempre. Aí coloca-se o dendê junto com a farinha de mandioca e vai misturando até que fique uniforme. Não pode ficar branco, nem pode ficar muito seco, nem muito molhado. Eu gosto de usar cravo branco, mas a flor em si é a amenização. Pimenta, ela é potencializadora e movimenta positivamente, né? A carne do boi, tem gente que bota, tem gente que não bota, mas a carne ela é um fortalecimento da matéria. A cebola, ela desfaz a negatividade. Aí vamos falar de vela. A vela, a vela tanto consome a energia, quanto ela energiza energias para serem trabalhadas ali. Então, pode ser a vela que você achar que deve, a vela branca, que é sempre uma coringa, uma vela preta na cor de Exu, ou outro tipo de cor que você seja intuído pelo seu Exu. Pode formar campos magísticos com a sua vela, né? Formar uma estrela de 5 pontas, formar um espaço mágico, um triângulo ou circular com uma vela. Isso tem que ser a intuição, né? Tem que ser uma vela, tem que ser 3, tem que ser 7. Não, tem que saber o que o Exu deseja. Se eu não souber, pergunte para o pai de santo, o dirigente da casa, que vai saber explicar, ou as entidades vão saber dar essa orientação. Então, eu costumo fazer assim.
Às vezes eu uso a carne, mas ultimamente não estou usando, porque a Umbanda a gente não usa matança, mas é um fortalecimento da carne. Às vezes a pessoa precisa desse fortalecimento da matéria, então você usa a carne. A flor em si, tem gente que não gosta de usar flor nenhuma, mas a flor é uma amenização. E outra coisa também que eu gosto de usar, que eu aprendi com o seu Caveira, também tem gente que não gosta de usar o limão, mas o limão, ele por ser uma fruta cítrica, ela é ácida, ela também é usada não só para, como o pessoal diz, que é para queimar os outros, né? Mas o que faz o mal faz o bem. Então o limão dentro da oferenda, se o Exu pedir, com certeza ele está usando para cortar, para quebrar alguma coisa que foi feita para você dentro da sua vida. Então as pessoas têm que procurar estudar um pouco para entender o que as suas entidades pedem, entendeu? Isso é o básico que se faz. Normalmente eu faço sempre com a farinha de mandioca. Eu não uso muito a farinha de milho, tem gente que usa. Eu dei os fundamentos para que vocês entendam o que vai ser feito. Tem que ser sempre com dendê? Não. Pode ser com mel, pode ser com cachaça, tem gente que faz até com vinho. Depende da situação, é igual remédio, né? Depende da situação, você vai usar aquele remédio. Então, meus irmãos, hoje a gente fez essa aula para tentar desmistificar um pouco sobre Exu. Então espero que isso tenha acrescentado um pouco na vida de cada um e que levem isso para suas vidas, para dentro do terreiro. Se quiserem compartilhar e passar para algum amigo também de Umbanda ou de outras religiões também, para desmistificar essa coisa que se tem com o Exu, fiquem à vontade. Vai aparecer o link aí para curtir e conhecer também a nossa tenda. Para quem quiser aparecer aqui, será super bem-vindo. E é isso aí. Até a próxima e Saravá Umbanda!